Tabernáculo Branham, sábado 13 de setembro de 2025. Estimados irmãos e irmãs, eu amo, Senhor, a palavra de Deus, esta mensagem, sua voz, seu profeta, sua noiva, mais do que a própria vida. Todos eles são um para mim. Eu nunca quero me comprometer num jota, num tio, nem numa única palavra que Deus escreveu em sua palavra ou falou por meio do seu profeta. Para mim, é tudo assim, diz o Senhor. Deus pensou, depois falou aos seus profetas e eles escreveram a sua palavra. Então, ele enviou o seu poderoso anjo, William Marion Branham, à Terra no nosso dia, para que ele pudesse revelar-se em carne humana mais uma vez, como fez com Abraão. Então, ele falou através do seu profeta para ser a voz de Deus para o mundo, para revelar e interpretar à sua noiva predestinada todos os mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo. Agora, sua noiva, você, está se tornando a palavra feita carne, uma com ele, sua noiva, palavra totalmente restaurada. Sei que sou mal interpretado no que digo e no que escrevo. Permita-me dizer humildemente, como disse nosso profeta, que não sou instruído e sei que não consigo escrever ou falar corretamente o que sinto no coração. Admito que às vezes parece que escrevo de forma muito dura. Quando faço, não é para mostrar desrespeito ou para ter a atitude errada ou para julgar alguém, mas pelo contrário, faço por amor no meu coração pela palavra de Deus. Quero que todos aceitem e creiam nesta mensagem que Deus enviou para chamar sua noiva a sair. Nunca senti no coração ou na mente que os ministros não deveriam mais pregar. Isso seria ir contra a palavra de Deus. Sou apenas zeloso pela voz de Deus nas fitas. Creio que é a voz mais importante que todos os ministros devem colocar em primeiro lugar diante das pessoas. Isso não significa que eles não possam pregar. Só quero incentivá-los a tocar as fitas em suas igrejas quando as pessoas estão reunidas sob essa unção. Sim, eu gostaria muito que o mundo inteiro ouvisse a mesma mensagem ao mesmo tempo em todo o mundo. Não porque eu disse isso ou porque eu escolhi a fita para ouvir, mas sinto com certeza que a noiva veria como Deus abriu um caminho para que isso acontecesse em nosso dia. Se tivéssemos hoje em fita as gravações de Jesus falando, não os escritos de Mateus, Marcos, Lucas ou João sobre o que Jesus disse, pois todos eles disseram de uma maneira um pouco diferente, mas pudéssemos ouvir a voz de Jesus, sua personalidade, seus Heint, Todes e Fetes, expressões do inglês rural, tradutor, com nossos próprios ouvidos. Será que os ministros hoje diriam às suas igrejas: não vamos tocar a gravação de Jesus em nossa igreja? Eu fui chamado e ungido para pregar e citá-la. Vocês podem ouvir quando forem para casa. As pessoas aceitariam isso? É triste dizer, mas é exatamente isso que estão fazendo hoje. Não há diferença. Não importa como tentem encobrir isso. Para mim, o irmão Branham nos deu exemplo. Ele adorava quando todas as igrejas, lares, ou seja, onde estivessem, estavam conectados para que pudesse ouvir a mensagem todos ao mesmo tempo. Ele sabia que eles podiam e iriam comprar as fitas e ouvi-las mais tarde, mas ele queria que eles estivessem unidos e ouvindo a mensagem todos ao mesmo tempo. Para mim, isso foi Deus mostrando à sua noiva o que aconteceria em nosso dia e o que fazer. Todo ministro que verdadeiramente crê na mensagem concordará
que não há nada maior do que sentar-se sob a unção da voz de Deus que foi gravada e colocada nas fitas. A noiva vai crer e ter a revelação de que esta mensagem é a palavra de Deus para hoje. Só posso julgar pela palavra, mas qualquer um que não diga que esta mensagem é o seu absoluto, não tem a revelação da palavra para hoje. Portanto, como poderia ser sua noiva? Não é apenas citá-la, pregar ou ensiná-la, mas ouvi-la nas fitas é o único lugar em que a noiva pode dizer: eu creio em cada palavra. Esta mensagem é o assim diz o Senhor. O que eu prego ou ensino não é o assim diz o Senhor, mas o que a voz de Deus diz nas fitas é a única voz vindicada pela coluna de fogo. Sei que há irmãos e irmãs que dizem e sentem: se você não ouve a mensagem que o Tabernáculo Branham publica, lê as cartas, as águias se reunindo e ouve em sua casa ao mesmo tempo, você não é a noiva. Ou é errado ir à igreja, você tem que ficar em casa. Isso é muito errado. Eu nunca pensei isso, disse isso ou criei nisso. Isso tem causado ainda mais separação, ressentimentos e separação do companheirismo entre a noiva. E o inimigo está usando isso para separar as pessoas. Eu nunca quero separar a noiva, quero unir a noiva, pois a palavra diz que devemos estar unidos como um. Não devemos ficar discutindo uns com os outros, mas simplesmente não há nada mais que possa nos unir a não ser a voz de Deus nas fitas. Não devemos ficar discutindo e dizendo às pessoas o que elas devem fazer ou não são a noiva. Apenas façam como o Senhor os guiar. Eles ainda são nossos irmãos e irmãs. Precisamos amar e respeitar uns aos outros. Agora, não criem confusão, entendem? Mau gênio gera mau gênio. Quando menos se espera, vocês entristecem o Espírito Santo e ele se afasta de vocês e vocês voltam a criar confusão. Então o Espírito Santo alça voo. Mau gênio gera mau gênio. Com o que o profeta disse aqui, eu nunca quero entristecer o Espírito Santo. Nunca quero criar confusão. Podemos raciocinar juntos em amor, mas sem criar confusão. Se eu disse algo que ofendeu alguém no que escrevi ou disse, por favor, me perdoem, não foi minha intenção. Como já expressei antes, sinto um chamado do Senhor em minha vida para indicar às pessoas a voz de Deus para hoje. Outros ministros têm outros chamados e talvez vejam as coisas de maneira diferente. Louvado seja o Senhor, eles estão fazendo o que se sentem guiados pelo Espírito Santo a fazer. Meu ministério é simplesmente dizer à noiva: apertem o play. E a voz de Deus nas fitas é a voz mais importante que vocês podem ouvir. Creio que os ministros devem tocar em suas igrejas a voz de Deus nas fitas. As cartas que escrevo todas as semanas são para a parte da noiva que sente que faz parte do Tabernáculo Branham. Sei que muitos outros as leem, mas só sou responsável por fazer o que me sinto guiado a fazer para a nossa igreja. Cada igreja é soberana. Elas devem fazer o que se sentem guiadas pelo Senhor a fazer. Isso é 100% a palavra. Não sou contra elas, apenas discordamos. Quanto a mim e o Tabernáculo Branham, apenas queremos ouvir a voz de Deus nas fitas. Eu realmente convido o mundo a se juntar a nós todas as semanas. Incentivo aqueles que não podem se juntar a nós a escolherem uma fita, qualquer fita, e apertar o play. Eles serão ungidos como nunca antes. Assim, convido vocês esta semana a se juntarem a nós, domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nos unimos e ouvimos
de 30/6/63, sua vida é digna do Evangelho? Irmão